Olá, alunos do 8º ano, estou eu aqui novamente com vocês. Quem gosta, né? Volta. Então, eu sou a professora Tayane, estarei participando com vocês aí a mediação. Mandem as respostas, as perguntas, enfim, participem com a gente. E estou aqui para mais uma aula aí, coesão, né? Coerência e coesão, na verdade, com a professora Silene, que já se encontra aqui com a gente. Olá, professora Tayana, olá, estudante, professores e professoras, todos que nos acompanham. Então, hoje temos a retomada aí de uma atividade e vamos falar sobre coerência e coesão. Então, nesse momento, aí na tela para vocês a apresentação da nossa aula de hoje. Então, vamos aí, né? O tema da aula, o uso de algumas conjunções. Então, gravem esse nome, conjunções. E vamos às habilidades do currículo paulista. EF08, LP13A. EF89, LP04B. EF08, LP03B. EF69, LP14. EF07, LP14. Então, grave aí, que são essas as habilidades, né? Exatamente, são várias habilidades aí que nós iremos retomar, mas agora vamos para o objetivo, né, da nossa aula. Hoje nós iremos perceber os efeitos de sentidos decorrentes do uso da coesão e da coerência na produção textual e empregar elementos de articulação textual, né, pensar no contexto aí argumentativo. Então, tem uma retomada e eu quero ver de vocês aí, 8º ano, participam bastante, até depois aqui, ó, recebi hoje bastante informações, eles ficam pedindo muitos beijos, mas não tem como mandar beijo para todos, mas no final vou mandar um beijo para algumas escolas e aí alunos. Então, retomando, professora, será que eles recordam que é conjunção, que são articuladores? Então, tem uma pergunta aí para eles na tela e após a pergunta vocês têm 1 minuto aí para enviarem as respostas. Aguarda aqui. Então, a questão é, você recorda quais são os elementos linguísticos que exercem a função de conectores textuais? Então, quais são as conexões, articuladores aí, como você lembra? 1 minuto e vamos aqui receber a resposta de vocês. E vamos lá, a participação dos nossos alunos e professores. A princípio, tinha só resposta de professora. Aí eu percebi que começaram a chegar aqui os alunos chegando. A Letícia falou conjunções. O Pedro Henrique falou conjunções. Não, foi o Guilherme que falou conjunções e preposições. E o Pedro Henrique, agora sim, deu certo, falou conjunções e pronomes. Eu tenho vários falando preposições e conjunções, o Vinícius, o Afonso, todos falando preposição e conjunção. E teve aluno que falou pronome. Ótimo, então eles conseguiram fazer essa retomada, muito bem. Então assim, na hora de produzir um texto, vocês precisam lembrar desses elementos. Um texto não é só um amontoado ou colocar palavras aleatórias ali e tem sentido. Não, nós precisamos pensar na coerência, na coesão, texto com sentido, a escrita. E aí, como nós vamos trabalhar bastante hoje a questão da coerência, da coesão e alguns elementos específicos, algumas conjunções, porque são muitas, não tem como trabalhar todas aqui nesse tempo que nós temos, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Mas aí a professora Tayana vai fazer uma breve retomada aqui da questão do período, o que você sabe sobre questão, para poder saber que usa algo para ligar ali. Como que funciona isso, Pro? Vamos lá, então, nossos alunos aí do 8º ano, professores também me ajudem, né, com a minha linguagem muito ensino médio, mas vamos lá. A gente tem
para criar uma sentença, uma ação, uma oração. Então, vocês já devem ter estudado com a professora Silene, frase, oração e período. Então, se eu chegar aqui e gritar, socorro, né, é uma frase, mas não tem um verbo. Então, a gente chama de frase. Quando eu tenho um verbo, por exemplo, Maria foi à feira, aí eu tenho a oração, né? Então, deixa de ser uma frase para ser uma oração, porque eu tenho um verbo e uma ação acontecendo. Então, voltando, alguns alunos falaram de preposição. Então, Maria foi, vou mudar aqui, para a feira. Esse para é uma preposição que serve para ligar termos dentro de uma mesma oração. Então, eu tenho uma oração e eu tenho uma preposição. Agora, Maria foi à feira e comprou banana, né? Maria foi para a feira, deixa assim, e comprou banana. Esse e, né, eu tenho foi, que é um verbo, comprou, outro verbo. Duas ações. E esse e, ele está somando uma ideia de soma de uma ação a outra. E aí começa a aparecer, então, as conjunções. Qual é a minha dica para vocês? Separem aí um tempinho, vejam quais são as preposições, faça a sua tabelinha e depois das conjunções, com muita calma. Porque, olha, isso, vocês vão chegar lá na terceira série do ensino médio e vai ser pedido ainda. Então, para o resto da vida, na verdade, né? Para o resto da vida. Conjunção é uma coisa que tem que guardar no seu coração, viu? Não sei se eu consegui explicar bem, espero que sim. Exato, não, professora, perfeito. Então, assim, eles entenderam, eles recordaram que nós precisamos, assim, de alguns elementos no texto para dar sentido e algumas conjunções. Aí nós entraremos em outro momento na questão das orações coordenadas e orações subordinadas, que são orações coordenadas, uma estão ligadas à outra e não necessariamente uma depende da outra, diferente da subordinada. E até bom, porque assim, em um momento também eu fiz no repositório, tem uma aula sobre orações coordenadas, porque vai ajudar nesse contexto a utilizar os conectivos, lembrando que tem a adição, que dá a ideia de soma, como a professora mencionou, eu tenho isso e aquilo, então dá a ideia de soma, aquela adversativa, que dá a ideia de algo que estava indo tudo bem, mas no final deu errado, então tem uma adversidade. Eu costumo falar assim que o menino pede a menina em namoro, né? E a menina fala, eu gosto de você. Aí, mas como amigo. Então, quebra as pernas. Então você esperava algo positivo ou que aquela seguiria uma lógica, mas não funciona. Então, a adversidade é isso. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Então, esse mas aí acaba atrapalhando ali o contexto. Então, é uma adversidade. Nós temos também aí a alternativa, aquela que dá a ideia, né, de alternância, opção, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Também temos as explicativas. Eu até lembro os alunos, toda vez que eu falo das coordenadas explicativas no contexto, o porquê resposta, porquê explicação, sempre juntos. O porquê pergunta, sempre separado, ainda tem um contexto se for no final da frase, isso aí nós vamos lembrar em outro momento, tá? Para não focar agora, mas aí tem essas informações que às vezes, né, esquece aí durante o tempo, mas vamos recordar em outro momento. E as conclusivas que ali no contexto fica mais fácil, né? Uma conclusão, dá ali a sequência. Pode falar, Só voltando, né, que as pessoas é muita coisa, realmente, né, que se o aluno ele gravar, que você tem o conectivo, que dá a ideia e que junta uma oração à outra, já é o suficiente para acompanhar a aula de hoje. É claro que a professora está aqui aprofundando, porque é recuperação e aprofundamento, né? Mas se você conseguiu sacar que tem uma palavrinha que liga uma oração à outra, já é o suficiente para continuar com a gente aqui. Exato, tanto que eu falei que não vou me aprofundar em coordenadas nem subordinadas, é somente para agora pensarmos no texto. Então, se vai fazer a leitura, se iremos fazer a leitura daquele texto, que é um texto longo, onde nós vamos pensar ali nos argumentos, então precisamos retomar um pouquinho dos conectivos. Tem algumas palavrinhas aí que ligam, que dão sentido, que dão ideia de contrariedade, ou ideia que confirma ali a situação. Então, agora, já que retomamos essa parte, sei que é muito, eu sei que vão precisar de muito mais momentos, mas para dar continuidade a essa atividade que está no caderno do aluno, com muita calma, agora vamos fazer novamente a leitura do texto que está no caderno e vamos pensar um pouquinho na questão dos conectivos, tudo bem? Então, a leitura do texto, eu vou projetar o texto aí na tela. Primeiro, eu coloquei aí algumas das conjunções que nós usamos mais, eles gravarem, né? Dá um print nessa tela aí, gente, grave essas palavrinhas, essas conjunções, essas benditas que vão acompanhá-los para o resto da vida. Essas são as que mais aparecem aí no dia a dia, lógico que tem muitas, por isso que eu coloquei algumas, né? Então, portanto, logo, pois, como, mais, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, no caso também tem um quer em outro momento ali, porém, todavia,
quer, contudo, seja e conforme. Então, em outro momento, nós vamos falar um pouco mais sobre cada conjunção, se ela é uma adversativa, se ela é coordenada, subordinada, mas aqui é só para relembrar esse contexto, que acredito que alguns já saibam. Então, vamos à leitura do texto que nós fizemos até na aula passada, tanto que eu convidei novamente a professora para poder, ela já sabe o contexto que nós usamos aquele texto. Na tela aí para vocês, por favor, a primeira parte. O sucesso de um texto argumentativo depende muito da seleção dos argumentos que sustentam o ponto de vista do autor. Leia o texto que segue, observando os argumentos, as características e a sua funcionalidade no contexto comunicativo. A segunda parte, por favor, professora. Também, vamos lá. Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios, por Laiane Raeli Silva Marinho. Mais de 5.000 municípios e com a idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos desse solo, dentre os quais um caçula de 65, chamado Junqueira. Cidade esta que, para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse impávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espere essa grandeza. Ótimo. Então, na aula passada, nós já conversamos sobre esse texto, falamos que ele faz várias alusões, citações indiretas e, em alguns momentos, até direta, né, ao hino nacional brasileiro. Falamos sobre a questão dessa redação, né, que a aluna, a Laiane Raeli, nunca lembro o nome completo dela para falar certinho, né, Raiane, ela participou de um campeonato, um concurso de redações, e essa redação foi escolhida em 2012. Então, é sempre bom retomar isso. Aqui nesse texto, nós podemos lembrar, então, de algumas situações. Ela já começa citando, né, quantos municípios no momento ali em 2012 tinham oficiais, né, no nosso país. Depois fala quanto tempo, ou melhor, em São Paulo, né? Depois ela diz aí a idade do Brasil, né, mais de 500 anos, e ela cita a cidade, na verdade, o município dela, que tem 65 anos. Aí vamos agora para a segunda parte para vocês entenderem com calma. Vamos lá. Então, a segunda parte eu vou fazer a leitura e alguns pontos eu irei parar aqui para ajudá-los. Toda mãe gentil tem por obrigação da saúde e educação a seus filhos. Então, neste momento aqui, essa toda mãe gentil pode até causar dúvida ao aluno. Que toda mãe gentil? Nós estamos falando do Brasil, então você pode trocar. O Brasil tem por obrigação da saúde, no caso o Estado, a nação, nesse contexto ali que ela colocou. E assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira, perceberam que a nação brasileira, já estava falando aqui como Mãe Gentil Brasil, dá para perceber. Então, a nação brasileira é realmente generosa. Olha aqui, ela colocou realmente generosa, já temos um ponto de vista. Como em outros países em que os esforços coletivos de diferentes lideranças são necessários para superar desafios. É graças ao povo heróico de cada município, entre os quais os desafiadores, né? Os desafiadores junqueiras, né? Ela coloca aqui já junqueirenses, que é quem nasce na cidade de Junqueira, município, enfim, não fogem à luta, que ainda é possível tornar a esta terra adorada. Nós tivemos mais uma alusão aí ao hino, não fogem à luta e que ainda é possível ver essa terra ou retornar ou pensar nessa terra adorada. Então, pensando no contexto de nação. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz no futuro, um país que hoje se encontra entre as 10 maiores potências econômicas precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes, como a violência, o preconceito e, o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive Junqueira, precisa assumir essa responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada, não se restringindo, não se limitando a permanecer deitado eternamente. Então, aí ela já tem uma crítica. Nesse primeiro momento, aí nesse texto. Eu comentei com eles que
tem a questão que ela fala de Junqueira, fala que ela coloca um comentário até assim, que depois leva até a discussão, se tivéssemos mais tempo, será que realmente de todos aí os malefícios, os problemas, a corrupção política ali que ela cita é o pior? Ou aqueles outros elementos, o preconceito, a violência são maiores? Então ali ela abordou o ponto de vista dela, tá? E aí quando ela faz alusões também ao hino nacional, falando deitada eternamente, que contexto? Então, assim, vocês precisam analisar, porque o texto vai além do que está escrito. Nós vamos usar ali, não só na coesão e na coerência, a parte, vamos dizer assim, da estrutura, mas a intencionalidade, tá? Será que eles estão comentando? Comentaram alguma coisa? Porque, assim, conforme vocês tiverem dúvidas, nós vamos aqui auxiliando, que é esse o objetivo. Olha, acho que eles estão curtindo o texto nesse momento, pelo que eu vi, porque é um texto muito bonito, né? E a Giovana fala sobre intertextualidade com o hino nacional. Muito bem colocado, Giovana. Tanto, toda vez que usamos um texto argumentativo, é sempre interessante, né, mencionar outras fontes. Aí vocês perceberam que tem trechos que está entre aspas, que é uma citação direta, né, ao hino, e outros trechos que você percebe que é a citação do hino, mas não está entre aspas, porque uma citação foi indireta, e são até frases que já estão, vamos assim, tanto vinculadas ao nosso dia a dia, que ficou parte, não precisou nem de citação naquele contexto. Então, ficou muito bom aí para vocês. E no último trechinho, eu vou pedir para voltar nessa tela novamente, só para confirmar uma parte ali. Tem assim, ela comenta toda, aí na terceira linha, embaixo, de baixo para cima, depois do ponto está assim, afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada. Então, assim, será que é a pátria amada mesmo? Será que dá para sentir esse contexto? Então, aí é um outro momento que nós vamos até debater, vocês podem levar aí para os professores, será que dá para utilizar mais, assim, além do que está escrito nesse texto? Tem mais comunicações explícita ou implícita? Agora a última parte do texto aí e vamos às questões. Então, vamos lá. E na última parte do texto eu vou fazer a leitura para vocês. Então, termina assim. Começa, no entanto... tendo educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente, e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se achar que tudo é apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais que um raio vívido, é uma pátria amada e idolatrada, que tem o município de Junqueira como um braço forte, que nem teme quem te adora a própria morte, que clama, pátria amada, Brasil. Então, esse foi o texto ganhador. No final, nós temos alguns elementos. Ela vai falando ali o que acontece, quais são as situações que ela acha mais importantes ou julga importantes para aquele momento. Aí fala, no entanto, tendo a educação por base. Então, é importante isso. E quando ela fala mãe gentil, não cause confusão aí, oitavo ano, tá? Essa mãe gentil, toda vez que aparece no texto, está relacionada à pátria, ao país em si. No caso, no contexto aí, os governantes, né, dando o básico, que seria assistência, né, saúde, educação e tudo mais. Pro, tem algum comentário? Pode fazer. Tem uma aluna, a Júlia, que ela observou ali o para, né, que seria a preposição. Então, eles já estão indicando, percebendo no texto aí os conectivos, na própria leitura. Isso é muito interessante, né? Exato. Eu coloquei no início lá algumas dos conectivos, falamos um pouquinho da preposição, e estão aparecendo aí no texto, né? Então, só para verificar se eles conseguiriam encontrar conforme fosse lendo aí o texto. Então, é importante. E a prof deu algumas dicas na leitura, gente. Ela enfatizou aí as conjunções. Se vocês perceberem na leitura dela, ela foi assim, já colocaram aqui. Então, eles começam a perceber as conjunções que vão ligando a oração, trazendo uma conexão que vocês vão perceber melhor aí ao longo da aula. Exato. Então, assim, já que vocês conseguiram perceber, fizemos essa retomada, o texto tem muito mais para aprofundar, é lógico, e também a questão das coordenadas, das conjunções e até mesmo das preposições. Mas pela essa leitura, pelo contexto... Posso falar aqui? Pode. Ó, a Melissa fala... Eu li ali no começo, no entanto. Então, ela percebeu. O que é esse no entanto? Né? Qual é a função dele em meio a esse texto? Bem interessante. Isso mesmo, essa observação que vocês precisam fazer. Ótimo.
Então, como acredito que agora você já tem ideias dessas conjunções, dá para saber que, como eu mencionei, algumas palavras ali dentro do contexto, até no uso do dia a dia, da ideia de soma, da ideia de contrariedade, da ideia que tinha tudo para dar certo ou não deu, ou se tem alguma palavra que dá ideia de soma, tem palavras que têm ideia de comparação, porque aqui mesmo, só a palavra ali, ó, dá ideia de comparação. Como você faz a comparação? Isso é igual a isso, ou isso é parecido com... Normalmente tem uma palavrinha aí que junta, então vocês precisam lembrar. Qual é a ideia de comparação? Qual é a ideia quando eu finalizo o texto? Eu finalizo de qual maneira? Então, tem essas questões aí que é só tentar retomar que vocês vão conseguir. Então, vou colocar para vocês a primeira atividade. Essa atividade ela está no caderno do aluno. Quem ainda não recebeu o caderno, coloque a resposta no seu caderno, depois pesquise um pouquinho mais, converse com o seu professor e vamos lá, a atividade. Na tela aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiro exercício e vocês vão responder aí no chat. A partir dos fragmentos, que foram esses trechos, né, pedacinhos do que nós vamos rever agora. Então, a partir dos fragmentos abaixo, retirados do texto, indica o valor semântico dos conectivos empregado nesse contexto de uso. Então, quando eu coloquei semântico aí, para vocês se preocuparem, não o nome da palavra, é subordinada, é adversativa, mas o que dá a ideia aí nessa frase, tudo bem? Então, a primeira frase, a primeira oração é a seguinte: afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada. A segunda oração: no entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece. Então, só nessas duas orações aí, o que vocês conseguem elementar ou falar que tem conjunções ou não, que chama atenção? Eu grifei duas, mas tem mais. Então, deixa aí para vocês, 1 minuto. Ótimo, gente, a participação de vocês, vocês começaram a identificar, né? A perceber que essa palavrinha, essa conjunção, ela tem uma função, ela traz uma ideia. E aí, deixa eu ler aqui dos alunos. A Gabriele fala, afinal, conclusão. E, no entanto, é adição? Ela ficou na dúvida. Ótimo, sinal que está aprendendo. O Marcos fala, afinal, finalidade, eu acho. Mas vários alunos estão colocando afinal como conclusão. A Júlia fala, professora, no entanto, serve para substituir o mas. Olha que questionamento, hein? Afinal, conclusão, Matheus, e adversidade, no entanto. Conclusão eles pegaram, viu? A maioria já falou que afinal é conclusão. Acertaram? Ótimo, muito bem. Conclusão afinal, conclusão. A ideia de concluir, assim, afinal. Está terminando o texto, vocês até percebem. Normalmente, afinal, acontece isso. Você está concluindo, afinal. E também, em certo momento, dá a ideia de comparação. Mas aí é um outro momento. Mas aqui, afinal, comparação. Né, tá comparando ao contexto que já foi falado antes, aí tem assim para vocês, um bom filho deve ver sua mãe como pátria amada. Essa palavra como aí, ó, dá para perceber. O bom filho, ele deve ver como pátria amada. Tem uma comparação. Aí, então, né? Peraí, afinal é conclusão. Afinal, conclusão. Como comparação. Exato. Ah, tá, entendi. Afinal, então, aí conclui o texto, né? Conclui a situação assim, afinal. Então, até mesmo a palavra final, né? Dá a ideia de conclusão, que está finalizando. E no
contexto ali, o como não apareceu, mas o como compara os termos aí, tudo bem? E, no entanto, até alguém falou assim, mas serviria? Lógico que serviria. Certinho, né? Porque o mais da ideia né? de contrário, né? Tudo estava indo assim, mas, no entanto, a educação tem que ser. Então, ele colocou alguns argumentos e quando coloca o no entanto ou mas ali, dá a ideia que houve uma quebra. Então, exatamente, conseguiram. Vou colocar então a resposta para vocês aí, para vocês entenderem. Não se preocupe nesse momento ao termo, tá? Então, estes são os termos que aparecem, conclusão ou comparação ali no caso como, também o afinal e oposição, que dá a ideia de contrariedade, ideia contrária. Então, esses foram os exercícios de hoje. Tem mais alguns aí no caderno, você pode retomar com o seu professor. E nós vamos terminar por agora, então eu já agradeço a todos, agradeço a professora Tayane, eu sei que tem muitas dúvidas, porque agradeço. o assunto é longo, mas em outros momentos vamos retomando, tá, oitavo ano? Tenham paciência, converse com seus professores, tirem as dúvidas e até mais. Obrigada, até a próxima aula. E mandem as respostas lá, tá, gente? Eu fiquei de mandar beijinhos, nas próximas aulas eu mando, tá bom? Que hoje não dá, não deu. Beijinho, gente. Tchau, obrigada, oitavo ano, até mais. Tchau, tchau.